O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, e não sabem o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo esse tempo pascal, já nos adiantamos, estamos no 3º domingo da Páscoa. O 3º domingo é marcado por uma
grande e definitiva notícia, da qual nós fazemos memória, daquele que venceu a morte, nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje nos convida a entender, em primeiro lugar, que todo o sofrimento, toda a entrega, toda a caminhada, toda a vida de Jesus deve ser sempre feita à sua memória, para que cada um de nós também saiba exatamente a que ponto chegou o amor de Deus em Cristo para definitivamente nos livrar daquilo que nós mais temos medo, que é o medo da morte. A grande notícia é que Cristo dá e dá à sua igreja. Ele primeiro diz esta notícia e depois ele estende essa notícia àqueles que ele confiou e depois àqueles que confiou a todos nós, que pela fé acreditamos verdadeiramente que ele ressuscitou e é o vencedor da morte. Isso para nós tem que ficar muito bem esclarecido, muito bem claro, porque o Filho de Deus, ao sofrer da maneira como sofreu, ele trouxe para si todos os nossos pecados, todos, nenhum escapou, nenhum foi deixado de ser assumido por Cristo na cruz. Da mesma forma como ele assumiu, ele também nos deu esta certeza do perdão de todos esses pecados. Lembremos e recordemos esta situação da qual nosso Senhor Jesus Cristo disse a cada um naquele momento, quando olha, momentos antes de entregar a sua vida, quando ele olha para o Pai e pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Infelizmente, muitas vezes nós também continuamos, mesmo sabendo, com toda a proclamação do Evangelho, nesses mais de 2000 anos que a Igreja anuncia e proclama firmemente e sempre vai continuar proclamando o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra, é a única palavra de Cristo que nos dá a salvação, é o único caminho, é a única verdade que nós temos que trazer para a nossa vida, porque é a segurança da vontade plena de Deus que está em Jesus Cristo. Nós temos essa certeza de caminhamos com momentos de muitas dúvidas, infelizmente, coisas que devem passar da nossa vida, coisas que devem ser tiradas, porque quando nosso Senhor ressuscita, e nós estamos nos preparando para isso, mais uma vez recordar a festa do Espírito Santo, a descida daquele que vai fazer lembrar todas as coisas que Jesus disse, para que nós justamente caminhemos nessa certeza da fé. Nós que somos batizados, nós devemos cada vez mais alinhar a nossa vida à vontade de Deus, e essa vontade se manifestou no próprio Jesus Cristo. Hoje a liturgia do Evangelho nos mostra essa experiência dos discípulos de Emaús. Começamos dizendo que um é Cleófas. E quem é o outro discípulo? Ele não é nominado, não aparece o nome. Um é Cleófas, o outro não. O que nós podemos pensar disso? Vamos voltar ao acontecimento. É o dia da ressurreição. Maria Madalena vai ao túmulo, os anjos, o anúncio de que ele não está ali, não está mais morto, mas está vivo, volta, diz aos 11, alguns dos 11 vão ali, Pedro, João, chegam no túmulo e confirmam o que ela estava dizendo.
voltam para a comunidade. E mesmo assim, como semana passada, nós tínhamos a experiência de Tomé. Eu não vou acreditar se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não ver, eu não vou acreditar. Muito bem. Desses dois ali saem e traçam um novo caminho. Estão indo para Emaús, uma cidade que ficava a 11 quilômetros de distância. Comunidade reunida, comunidade assustada, comunidade com medo da perseguição, medo de ser preso e de talvez ter a mesma sentença que Jesus, estavam apavorados. Mas, de uma forma ou de outra, a comunidade estava reunida. Esse é o primeiro grande sinal que nós podemos ter da certeza de que, como igreja, não é possível caminhar de forma individual. Jesus Cristo não pediu a cada um de nós para se definir como seu seguidor e fazer um caminho sozinho. Essa é uma certeza. Esta é uma das funções da igreja, uma das questões da natureza. A igreja é mãe, e a mãe, quem é mãe sabe, gosta de ter os seus filhos perto ou longe, reunidos ou cada um em seu canto. A igreja age dessa forma também. Ela se faz mãe, quer você presente, porque nós caminhamos de forma consciente com a presença do ressuscitado. Sim, esta é a maior verdade, mas o ressuscitado se manifesta a todos na comunidade. Então, valorize, admire, viva dentro desta comunidade, desta mãe que é a igreja, da qual Deus te colocou, da qual Deus te deu abertura, te deu espaço para que você continue firme com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Não se distancie. E nos momentos que você vai se distanciando, se lembre. A atitude primeira é sempre do Cristo. Eles estavam caminhando, quase chegando em outra cidade. Momentos antes, o próprio Cristo se apresenta a eles. Estavam desanimados, tristes, e falam a Jesus: você é o único que não soube o que aconteceu há 3 dias atrás? O que aconteceu há 3 dias atrás? A morte. E 3 dias depois, a vida, a ressurreição. Perceba que os dois citam os acontecimentos, os fatos, mas iriam ficar na morte. E Jesus, o ressuscitado, se põe no meio deles e pergunta a eles: quais acontecimentos? Jesus Nazareno, profeta, homem grande, provado ali, fez milagres, portentos, prodígios, curou, multiplicou. Tudo isso que ele fez, e olha como ele acabou. E você é o único que não sabe o que está acontecendo. O perigo de caminhar e não reconhecer o ressuscitado na própria história, na própria vida. Será que nós não sabemos o que Cristo fez por nós? Nós não admitimos o que Cristo fez por nós ainda. O que mais Cristo precisa fazer por cada um de nós? É um fato. Nós temos que pensar. E Jesus pergunta: quais? Eles dizem, respondem, e continua dando sinais que ele vai mais adiante. Mas de repente o mandam parar. Você não quer ficar conosco? Fica conosco esta noite. E Jesus, um pouco antes, explica as Escrituras. Fala que tudo que teria que acontecer, aconteceu. E o coração daqueles dois começa a se modificar.
E quando no final se diz assim: não estava o nosso coração ardendo quando ele falava? Quem é capaz de fazer arder o seu próprio coração hoje, 2000 anos, a não ser o ressuscitado? Quem é capaz? Mas há quanto tempo o seu coração não arde de alegria por saber que o ressuscitado, seja qual for o momento da sua vida, caminhará com você até o final? Te dará liberdade de escutá-lo, de prová-lo, de comer a sua carne, de beber o seu sangue. E por falar nisso, vem a noite, outro sinal, as trevas. Você não está iluminado, mas você é iluminado pelo seu batismo. Mas as trevas vêm. E o que Jesus, que é a luz do mundo, faz? Toma a refeição, pega o pão, abençoa, parte e dá àqueles 2 homens. Ele continua fazendo isso depois de 2000 anos ou não? Ele continua sendo partido e distribuído a todos nós? Sim ou não? Sim, sim. E de repente, os olhos se abrem. Só existe uma maneira de você retomar a luz, meu irmão e minha irmã. Uma única maneira é ver quem é que está na sua frente, o ressuscitado. Isso é forte. Não olhar para outros que tiram a atenção da sua salvação. Porque se Jesus não intervém naquele momento para aqueles 2, eles continuariam, depois de 3 anos vendo Jesus, voltariam para a vida e levavam. Tudo acabou, ele morreu, ele era grande, ele era profeta. Mas ao mesmo tempo, há uma necessidade de você reconhecer que tudo que foi feito é em vista do seu presente, porque já se passaram 2000 anos, e o Evangelho é o mesmo, e o que muda através dos tempos é a tua adesão e a tua conversão à mesma palavra do Cristo. Mas você não pode pegar a palavra do Cristo e interpretar para você mesmo, porque é a palavra dele para a sua salvação, a sua mudança de vida. Por isso, Jesus parte o pão, dá, distribui, e você também pode se alimentar da palavra dele, que é alimento para cada um de nós. Depois deste acontecimento, eu espero também que cada um de nós, a cada missa que você participa, depois que o bispo, o presbítero parte o pão, depois de consagrá-lo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, você perceba que nunca vai ser abandonado, nunca vai estar sozinho, nunca vai poder ali se desesperar, porque o Filho de Deus está contigo. No momento em que você se encontra, é este o momento. Não tão fácil. Está tudo bem, está equilibrado. Em todos os momentos, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. São Pedro nos fala hoje, na segunda leitura, de uma maneira muito concreta, de como nós devemos agir neste tempo e na vida toda. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, coisas que passam, coisas que estragam. A palavra de Cristo permanece, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas vocês foram resgatados, todos nós, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Então, meu irmão, minha irmã, julga cada um de acordo com as suas obras, e aqui
que vem este grande anúncio também de São Pedro. Vivei então respeitando a Deus. Vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração. Essa palavra migração significa durante o tempo da sua vida neste mundo. Respeite a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e é só Ele prestarás culto. Só Ele, só Ele. Não se recline a sua cabeça para aquilo que não dá vida, mas recline a sua cabeça para adorar aquele que te dá a ressurreição. Sabeis que fostes resgatados do quê? Da morte eterna, dos seus pecados perdoados, de tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, como está o seu reconhecimento daquele que te resgatou? Os seus olhos estão se abrindo ou continuam fechados para aquilo que realmente importa na nossa vida, que é a salvação, que nós devemos buscar a cada momento, a cada instante da nossa vida? Ter sempre diante de você Deus, Cristo, sempre, para tudo que você faz. E se você faz isso, tudo que você faz se tornará abençoado, porque você colocou Deus, Cristo, a força do Espírito Santo em primeiro lugar. É por isso que muitas vezes a gente não entende que as coisas não vêm rapidamente, porque as coisas estão indo pela nossa própria força. Mas quando você se disponibiliza a caminhar junto com a comunidade, seguindo Cristo, as coisas acontecem, e aí vem aquela famosa frase: é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Então, meu irmão, minha irmã, que hoje o Senhor possa nos dar essa força de reconhecê-lo. Ele nunca vai deixar de estar conosco. Entenda isso. Como que nós respondemos no Evangelho e quando o padre, o bispo, inicia a consagração? O Senhor esteja. E onde? A nossa resposta é o que? Ele está onde? De que jeito? Morto ou ressuscitado? É isso, meu irmão. Perceba como a liturgia, minha irmã, te ajuda a entender e a entrar no mistério. Olha a saudação: o Senhor esteja convosco. Vivo, ressuscitado.